Muito bem, de volta para mais um módulo, e relembrando aqui do módulo passado, a gente percebeu que a análise do movimento, a cinesiologia é mais voltada para a anatomia funcional, enquanto que a biomecânica se ocupa da cinética e da cinemática. Pois bem, vamos focar agora na cinemática. E antes de começar, vale a pena relembrar algumas coisas como terminologia descritiva, por exemplo, onde parte de uma posição e normalmente essa posição é a posição anatômica. Observe essa imagem e me responda, qual é esse tipo de pegada? Normalmente, quando eu faço essa pergunta em sala de aula ou cursos presenciais que ministro, a maioria diz que essa pegada é pronada. Será que é? Vamos ver realmente se é. O movimento de pronação e supinação, ele é uma relação de movimento entre o rádio e a una. Na posição supinada, o rádio está paralelo à una. Já na posição neutra, o rádio começa a cruzar diagonalmente sobre a una. E na posição pronada, o rádio já cruzou e girou no seu próprio eixo sobre a una. Pois bem, partindo-se agora dessa posição, eu tenho a posição supinada, a posição semipronada ou neutra e a posição pronada. Ok. Nessa posição supinada, essa posição continua supinado. O rádio ainda encontra-se paralelo à una. Nessa posição, ainda continua supinado. O rádio encontra-se paralelo à una. Veja bem, o eixo de movimento está no meu ombro. Essa posição é a posição neutra ou semipronada. E esta posição aqui é que é a posição pronada. Então vamos de novo. Posição supinado, o rádio se encontra paralelo à una, posição neutra e posição pronada. Então veja bem, quando você está lá no pulley e segura a barra nessa posição, essa pegada não é a pronada, essa pegada é a pegada neutra. Conseguiram perceber a diferença? Então essa pegada não é pronada, ela é neutra. Outro ponto para a gente relembrar vem da física básica, onde a gente trata de movimentos lineares e também de movimentos angulares. Só para conceituar, os movimentos lineares são divididos em movimentos retilíneo e curvilíneo, como mostrado aí nesse exemplo. Já os movimentos angulares são movimentos de rotação e não de translação. E, obviamente, movimentos angulares precisam de um eixo. E é nesse eixo que toda a massa vai se movimentar ao redor. Temos, então, todos os movimentos articulares, que são medidos em graus, obviamente. E, na verdade, esses movimentos são associados. Se pegarmos como exemplo esse mortal realizado por essa ginasta, ela faz movimentos rotacionais sobre um eixo, que é principalmente o quadril. E, ao mesmo tempo, ela se desloca para frente, caracterizando também um movimento retilíneo. E a melhor maneira para fazer essa análise é através da cinemática, com uma técnica chamada de cinemetria. Observe aí a cinemetria do salto da Daiane dos Santos, o duplo twist carpado. O vídeo foi feito pelo grupo de estudos do professor Marcos Duarte, quando ele era professor da USP ainda. E como que funciona a cinemetria? Bom, são várias câmeras colocadas no ambiente. Dependendo da estrutura do laboratório, pode ser com 8 câmeras, 12 ou 16. Elas são sincronizadas e filmam todo o movimento do atleta. E a partir de softwares aplicados, a gente consegue exportar os dados de variáveis cinemáticas. Como, por exemplo, aqui, nesse primeiro gráfico que mostra o deslocamento linear. Já nesse segundo gráfico, ele mostra a velocidade linear. E nesse terceiro gráfico, ele mostra a velocidade angular. Nesse software, ele faz a representação gráfica dos segmentos corporais da Daiane dos Santos, braços, pernas, tronco, e também mostra o centro de gravidade dela. E veja aí que interessante, durante o último salto dessa sequência, o centro de gravidade dela atinge 2,5 metros de altura. É muita potência de membros inferiores. Entretanto, essas imagens foram feitas em 2 dimensões, ou seja, é uma análise em 2D. Essas análises 2D podem não ser as mais adequadas para algumas situações. Veja aí nesse vídeo. Um salto unipodal sendo analisado por um software em 3 dimensões, ou seja, uma análise 3D. Observe que após o apoio do pé no solo, existem variações angulares, tanto no plano frontal como no plano sagital. Portanto, as análises biomecânicas mais adequadas são aquelas feitas segmento por segmento, nos 3 eixos,
para cada uma das articulações e cada um dos segmentos, o que torna mais complexo, né, a vida do profissional. Entretanto, no nosso dia a dia, fica difícil porque nós não temos toda essa estrutura à disposição dentro de uma sala de musculação. Mas algumas dicas são importantes, como por exemplo, nunca observar o movimento apenas de um único plano. Se você analisar um leg press apenas no plano sagital, ele pode parecer ok. Entretanto, se você observar o mesmo leg press no plano frontal, talvez você possa ver algo bem desagradável e inadequado acontecendo ali. E nem por isso o leg press é um exercício ruim. Lembre-se que não existe exercício ruim, não existe exercício que é proibido. O que existe são pessoas que naquele momento não são as mais adequadas para realizar tal exercício. Então a gente precisa ter muito cuidado com rótulos. E qualitativamente falando, observe seu aluno executar os movimentos por todos os planos de movimento. Bom, e pegando o gancho aí do leg press, e tendo o quadril como referência, a gente está falando de uma articulação que é triaxial, assim como a articulação glenomeral também. E uma coisa importante a tratar é sobre a fisiologia articular. Assim, a gente observa tanto a estabilidade quanto a mobilidade de uma articulação. E por questões óbvias, a estabilidade está do lado do quadril e a mobilidade aqui está do lado do ombro. A congruência articular entre cabeça do fêmur e o acetábulo confere a essa articulação uma estabilidade muito maior se comparado à glenomeral. A estabilidade e mobilidade articular tem como característica principal a capacidade de produção de movimento ou de não movimento dessa articulação. E nessas condições, as conformações ósseas podem inferir maior ou menor capacidade de movimento, como as articulações sinoviais ou de artrose, que permitem movimentos do tipo deslizantes, que são movimentos lineares, ou mesmo movimentos angulares, como de dobradiça, pivô, sela, condilar e esferoide. O que varia aí é a quantidade de eixos e formatos associados a essas articulações. E pensando na estabilidade articular, nós nos apoiamos em 3 pontos basicamente: o contato das superfícies, o encaixe dos ossos e, consequentemente, a posição de travamento. E como exemplo mais claro de articulações sinoviais mais estáveis, temos a articulação do cotovelo, em que, se o cotovelo está fletido, está flexionado, ela não é tão estável. Diferente se o cotovelo está estendido, porque a tróclea do húmero se encaixa perfeitamente na fossa troclear da una, formando então uma área de contato enorme, impedindo assim a hiperextensão ou abdução do cotovelo, por exemplo. A estabilidade articular também passa pela unidade miotendine, ou seja, a gente tem essa unidade auxiliando também no processo de estabilização articular. Tendões e músculos estão diretamente associados nessa função. Observe aí o tendão patelar, que está tendendo a estabilizar a articulação do joelho, bem como os ligamentos cruzado anterior e posterior, que limitam a hiperextensão ou deslizamento do fêmur sobre a tíbia. Bem, voltando aqui nessa imagem, agora pensando na mobilidade, vamos olhar o ombro, que também é uma articulação esferoide triaxial. O complexo do ombro realiza vários movimentos: adução, abdução, rotação interna e externa, adução horizontal, flexão, extensão, e até mesmo combinações de vários desses movimentos, como um nado crawl, por exemplo, lá na natação. Portanto, é uma articulação bastante móvel e, exatamente por isso, ela necessita de muita estabilidade. Capangé cita 8 articulações presentes no complexo do ombro: a articulação externo-clavicular, acromioclavicular, escápulo-torácica, glenomeral, córaco-clavicular, subdeltoidea, subacromial e o sulco bicipital. Mas agora vamos pensar especificamente nas articulações escápulo-torácica e glenomeral. A questão da mobilidade está diretamente ligada à área de contato entre os ossos, como já disse antes, e no caso da cabeça do húmero, ela tem uma área de quase 3 vezes maior do que a cavidade glenoide, que é onde a cabeça do húmero se encaixa. E como consequência disso, se a base é menor do que a área superficial, obviamente a tendência que temos aí é de grande instabilidade. E embora a gente tenha várias estruturas aí presentes para manter a estabilidade, como os músculos do manguito rotador, por exemplo, tendões, ligamentos, a instabilidade ela é presente devido à conformação das suas estruturas ósseas, né, da cabeça do húmero e da glenoide. Não tem como fugir disso, sempre vai ser instável.
E um estudo bastante interessante, feito por Kober e seus colaboradores, de 2009, ele avaliou a mobilidade do ombro em indivíduos treinados que praticavam o treino de força, a musculação, e comparou essa mobilidade do ombro com indivíduos que não treinavam musculação, não treinavam nada. E ele mostra aqui nessa tabela o tipo de movimento que foi avaliado, RWT, que ele chamou de indivíduos treinados, aqui a quantidade de indivíduos, a amostra, e a amplitude do movimento, o ponto máximo, a média desse ponto máximo. E quando comparado os dois grupos, o grupo que fazia treino de força tinha amplitude de movimento menor para a flexão, para a abdução e para a rotação interna. Entretanto, ao olhar lá para a rotação externa do ombro, o grupo que realizava treino de força tinha amplitude de movimento maior do que o grupo que não treinava. Ou seja, o contrário de todos os outros movimentos estudados. E partindo desses resultados, o autor mostrou lá nas aplicações práticas do estudo que grande parte dos indivíduos que realizavam treino de força priorizavam basicamente os rotadores internos do ombro e, de certa forma, subutilizavam os rotadores externos. Ou seja, não tinha o foco do treinamento nos rotadores externos. E se pararmos para analisar melhor, numa rotina normal, num treino comum do dia a dia, a gente tem aí, por exemplo, peitoral maior e grande dorsal, que são dois rotadores internos, assim como o deltóide anterior subescapular, que também são bastante trabalhados em uma rotina do dia a dia e normal. E já os rotadores externos, nem tanto a gente dá ênfase para ele assim, eles são deixados de lado, ou talvez tenham uma menor importância na seleção dos exercícios. E como consequência disso, cerca de 30% das lesões associadas às lesões do treino de força estão diretamente ligadas à articulação do ombro. E dessa forma, a gente precisa pensar em equalizar o volume de treino, tanto para rotador interno quanto para rotadores externos. E nesse sentido, a análise do ritmo escapulohumeral é um fator fundamental na prática para avaliar desordens relacionadas ao complexo do ombro. A cinemática considerada normal, se é que a gente pode chamar de normal, fazer essa consideração, mas o que a gente encontra na literatura descreve que nos primeiros 25 a 30 graus de abdução e 45 e 60 graus de flexão de ombros, o movimento acontece somente na glenohumeral. A partir daí, a cada 2 graus de abdução ou flexão do ombro, a escápula deve rodar 1 grau superior e lateralmente, o que permite os 180 graus de abdução e flexão que fazemos normalmente no dia a dia. Essa relação, essa proporção de 2 para 1 é o que garante um ritmo escapulohumeral correto. E isso é essencial para manter o volume do espaço subacromial durante a elevação do braço. E isso é garantido pelos músculos escapulotorácicos. As alterações nessa cinemática, ela resulta numa redução do espaço subacromial durante o movimento de elevação do membro superior, ocasionando a compressão mecânica dos tendões do manguito rotador, da bursa subacromial, do tendão da cabeça longa do bíceps braquial contra a face inferior do acrômio e contra o ligamento coracoacromial. Dessa forma, a gente desencadeia aí a síndrome do impacto subacromial. O que faz esse ritmo escapulohumeral estar de forma adequada é justamente o equilíbrio prévio das musculaturas que giram essas alavancas ósseas. E o que realiza o movimento angular da escápula é o sistema binário de forças, o que a gente chama também de força couplée. Esse sistema corresponde à ação de músculos que exercem trações distintas, mas que trabalham em conjunto para gerar um movimento, que no caso das escápulas é a rotação superior.